Ser síndico não é uma tarefa fácil. Eu queria nesse vídeo conversar com você e dizer, na minha visão, como uma ex-síndica profissional que atuou por mais de 6 anos na área e que atua há mais de 14 anos na área condominial, quais são os maiores erros dos síndicos que eu vi de longe, que eu vi de perto ou até com a minha própria experiência. Um dos erros que eu vejo que alguns síndicos cometem, não são todos, mas alguns cometem, é o de querer agradar todo mundo, ter essa expectativa ou esse desejo no coração. Isso é uma coisa que não vai acontecer. Porque o condomínio, mesmo que ele seja pequeno, ele tem uma pluralidade muito grande. Seja as idades que são diferentes, os interesses, os gostos, enfim, você não vai conseguir agradar todo mundo. Tem gente que vai achar que a prioridade é o jardim, outro que vai achar que a prioridade é a garagem e o outro que vai achar que é o salão de festas. Então, já nesse ponto você não vai conseguir agradar todo mundo. Não tenha essa expectativa, isso já vai tirar um grande peso das suas costas. Um outro erro muito grande que muitos síndicos cometem é não saber se comunicar. Comunicar com os condôminos, com os moradores, é um papel muito importante do síndico. Mas mais importante é se comunicar na linguagem deles, ou da melhor forma. E qual seria ela? Através de grupos no WhatsApp, um grupo fechado onde só você pode falar, ou talvez pelo elevador, outra vez por e-mail, outra vez por aplicativo, eu não sei. Na verdade, você não deveria escolher somente uma forma, porém, você tem que escolher a forma que seja a melhor forma para os seus condôminos. A verdade é que muitos moradores acham que o síndico não faz nada. Até porque a maioria das coisas que você, síndico, faz, ninguém está vendo. Então, se você não souber mostrar aos moradores tudo aquilo que você tem feito, seja através de relatórios ou então comunicados específicos para cada coisa que você tem feito, eles não vão saber. Então, você precisa se comunicar para que facilite o entendimento deles do porquê de cada coisa ou se cada coisa tem sido feita ou não. Errar na comunicação pode ter um preço caro para o síndico. Muitos moradores tumultuam assembleias porque o síndico não soube se comunicar durante todo o ano. E quando você sabe se comunicar bem, às vezes na própria assembleia você não vai precisar se defender, porque outros moradores que receberam a sua comunicação vão te defender lá. Um outro erro que pode custar muito caro é quando o síndico não faz cumprir o regimento interno e a convenção. Às vezes porque é síndico morador e tem receio, não gosta de mandar notificação ou multa porque é um vizinho de porta. Enfim, isso é um erro muito grande, porque isso vai causar reincidência e você vai ter um caos instalado no condomínio. Então não tenha medo de fazer cumprir o regimento interno e a convenção, porque esse é seu papel, está lá no Código Civil. Um outro erro muito grande é quando o síndico não faz prestação de contas. Na minha opinião, prestação de contas ela precisa ser feita durante todo o ano, seja com aquelas comunicações que a gente já mencionou, ou relatórios, enfim. O síndico precisa estar sempre prestando contas. Mas, por lei, pelo Código Civil, o síndico precisa prestar contas anualmente em assembleia. Isso não pode deixar de acontecer e muitos síndicos fazem a eleição anual ou bienal, mas muitas vezes não fazem prestação de contas. Ela precisa ser feita e isso é motivo, inclusive, de destituição. Muitos síndicos caem no erro de fazer manutenções corretivas. Nós sabemos que o morador não gosta de pagar cota extra, mas é muito importante que elas sejam feitas também para as manutenções preventivas, não somente as corretivas, e muitas das vezes muitos condomínios só fazem as emergenciais. Então, acompanhar as manutenções do condomínio, ter um plano de manutenção que contenha manutenção preventiva e corretiva e também as emergenciais, é muito importante. Explicar a importância para os condôminos também é necessário para que eles entendam por que eles vão pagar aquela cota extra, obviamente mediante a autorização e aprovação em assembleia. Isso é muito importante. Outro erro que muitas vezes muitos síndicos cometem é permitir que a assembleia vire uma bagunça. Isso é muito perigoso. O síndico ele precisa saber que ele é uma figura de autoridade ali
no condomínio, também na assembleia. Então, quando uma assembleia começar a ficar muito tumultuada, primeiro já oriente previamente ao presidente da assembleia que ele pode e deve até encerrar uma assembleia se for necessário, devido a alguma confusão. Porém, se o presidente não o fizer, você precisa ali impor a sua figura como síndico, manter claro, dizer a todos quais são as regras da assembleia. Por exemplo, o respeito, cada um respeitar o seu momento de falar, respeitar a opinião alheia, enfim, e não permitir de forma alguma que a assembleia vire uma guerra. Um erro que você, síndico, não pode cometer é de querer fazer tudo sozinho. A gestão do síndico precisa ser compartilhada, seja com o conselheiro, com o subsíndico e principalmente com os moradores, através de pesquisas no WhatsApp ou por outros meios, ou até, principalmente, em assembleia. Não decida sozinho. Óbvio, você já tem a sua responsabilidade como síndico, mas você vai ter uma responsabilidade ainda maior por ter decidido alguma coisa sozinho. Sendo que nós sabemos que o Código Civil estabelece várias coisas que precisam ser aprovadas em assembleia. Então, não carregue esse peso sozinho. Até porque, quando você tem mais pessoas envolvidas na resolução daquele problema, são mais ideias, mais opiniões e vocês vão poder chegar, talvez, na melhor solução para aquele problema, para aquele condomínio. E por último, muitos síndicos, infelizmente, não procuram estudar, saber do mundo condominial, das leis, das atualizações, das obrigações dele como síndico, das obrigações do condomínio, enfim. Todo síndico precisa entender que a responsabilidade que ele tem é muito grande e que para isso o conhecimento é crucial para que ele tenha uma gestão mais tranquila e uma gestão também mais assertiva. O conhecimento é talvez uma das coisas principais para que o síndico tenha um mandato bem-sucedido. Então esses, na minha opinião, são os maiores erros que um síndico pode cometer. E se você está começando, você já está há um tempo nessa jornada de síndico, se atente a esses erros para que você não cometa. Se você já cometeu, aprenda com eles e veja formas para você não cometer novamente e ter uma gestão, um mandato mais tranquilo. Essa é uma das minhas missões aqui, fazendo esses vídeos, para que você possa ser um síndico, ter uma vida mais tranquila, ter um condomínio mais tranquilo. E eu espero ajudar você. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixa seu like.